Olá a todos, bom dia. Prazer, eu sou a Juliana Cristine, faço parte do projeto, Mulheres na História, e hoje a gente vai falar sobre mulheres na mitologia, um estudo sobre a figura feminina nos mitos de diferentes culturas. No sumário da nossa apresentação, a gente vai falar um pouco sobre o que é mitologia grega, focando um pouco na deusa Atena, na deusa Ártemis e na deusa Afrodite. E depois a gente vai falar sobre mitologia tupi-guarani, falar um pouco sobre as Icamiabas, sobre a Vitória Régia e sobre a Mãe da Água. E depois a gente vai falar sobre a mitologia tucano, mas isso é sobre a arte indígena e vai ficar para uma próxima. Tá, vamos lá. O que é mitologia? Mitologia é um conjunto de mitos de um povo. Vem do grego mitos e significa história ou narrativa, ou melhor, significava história ou narrativa até o século IV a.C. E depois disso, depois de Heródoto, passou a significar narrativas fantasiosas com aspectos e elementos da natureza. E as diferenças entre os mitos, eles se dão por motivos geográficos e culturais. Ou seja, vários povos têm o seu próprio tipo de mito e o seu próprio tipo de mitologia. Isso vai variar do lugar que esse povo está no globo e também da cultura desse povo. E eles conseguem evidenciar particularidades de cada país e cada cultura. Ou seja, através do estudo do mito e da mitologia, a gente consegue entender vários aspectos e várias explicações culturais de várias etnias diferentes. Segundo Jung, os arquétipos seriam predisposições para formarmos imagens com temas típicos pertencentes a uma diversidade de culturas e civilizações. O que o Jung está querendo dizer? Que mitos, eles trabalham basicamente com arquétipos. Um arquétipo, ele é como se fosse um clichê, um padrão que se repete várias vezes. E também o Joseph Campbell, com os estudos dele para escrever a Jornada do Herói, ele descobriu que o mesmo elemento, o mesmo tipo de herói, por exemplo, ele pode aparecer em uma mitologia aqui e em outra mitologia também. Então, essa questão do herói, do vilão, dos conflitos entre esses seres é algo que é um arquétipo que se repete entre várias culturas. E portanto, é relevante a escolha do estudo das deusas gregas para compreender as manifestações desses arquétipos também, para entender quais são os aspectos culturais que influenciam a vida da mulher moderna até hoje. E de acordo com Bolle, os arquétipos femininos presentes no inconsciente coletivo, eles são capazes de influenciar a mulher contemporânea em seu modo de ser e agir. Então, dessa forma, é possível fazer uma relação entre os arquétipos apresentados pelas deusas da mitologia grega com os arquétipos e os jeitos de ser da mulher até hoje em dia, na Idade Moderna. Detalhe que a gente fala bastante sobre mitologia grega, porque a gente está aqui no Ocidente. E diante disso, eu queria saber qual que é a mitologia favorita de vocês. No Instagram, inclusive sigam Mulheres na História, _FSP, _SOR. A gente lançou uma enquete e nessa enquete a gente fez a mesma pergunta: qual a sua mitologia favorita? Tinha grega, tinha celta, tinha indígena, tinha de várias outras culturas e quem ganhou foi a grega. E por que isso acontece? Mitologia grega, por nós sermos ocidentais e também termos tido a influência da colonização, acaba que a mitologia grega ela está muito presente na nossa vida e nos nossos arquétipos. Assim como a indústria cultural se aproveitou muito dos mitos clássicos e da mitologia grega clássica para fazer produções. Um grande exemplo é Percy Jackson e muitas outras produções, Lore Olímpicos, livros até hoje fazem releituras dessas mitologias. Então, a própria indústria cultural corroborou para essa disseminação tão forte da mitologia grega até hoje. Vamos lá. Então, afinal de contas, o que é a mitologia na Grécia Antiga? Dá-se nome de mitologia grega ao conjunto de relatos fantásticos e lendas cujos textos e monumentos representativos nos mostram que estavam em voga nos países de língua grega entre os séculos 8 e 9
tá? E antes de nossa era, época que se reportavam os poemas homéricos e o fim do paganismo, 3 ou 4 séculos depois de Jesus Cristo, tá? Isso está de acordo com Grimaldi-Pierre, tá? Essa definição. E toda mitologia, ela tem uma característica muito interessante. A maioria delas tem mitos de criação. O que seriam mitos de criação? Mitos de criação são histórias, são narrativas criadas para explicar a origem daquele microcosmo, daquele universo. O que seria um microcosmo? O microcosmo, ele é um conjunto de forças, de relações específicos daquele momento, daquele povo, daquela área. Então, várias existências, vários microcosmos, eles têm o seu próprio mito de criação. E o mito de criação dos gregos é o mito do caos, né? Chaos se escreve. E o que era o caos? Ele era um deus primordial. O caos teve a capacidade de se criar espontaneamente. Ou seja, o caos era o caos não era o caos ao mesmo tempo. Era um universo todo desorganizado. E por si só também ele teve a capacidade de se organizar, de organizar a matéria por si só. E como que eu posso falar? Também, como posso falar, ele é considerado uma entidade primordial na mitologia grega. E quando a gente pensa em organização de matéria, a gente muito bem pode estar pensando em simetria, equilíbrio e harmonia. E são características muito presentes não só na arte grega, mas também na sociedade grega, porque eles prezavam muito isso, de ser harmônicos, de ser equilibrados, tanto o corpo físico quanto o mental tem de estar em equilíbrio. E já essa própria questão da própria origem ser a organização da matéria, o universo se organizando por si só, já revela muito sobre a cultura deles. E depois do mito do caos, a gente passa por várias histórias e a gente chega nos principais deuses da mitologia grega, que são Zeus, que é o deus do Olimpo, né, senhor dos céus, dominador dos raios, Poseidon, que é o senhor dos mares, Hades, que é o senhor do submundo, né, ele é considerado deus da morte, mas ele não necessariamente ele é a morte em si, tanto que o deus morte mesmo, ele é o Thanatos, né? E o Hades, ele é apenas o deus do submundo, para onde os mortos vão. E a morte, o submundo em si, é o Tártaro. Então, eles são entidades que falam da mesma coisa, porém são entidades diferentes. E a gente tem a Hera, também, que é a esposa de Zeus, considerada a deusa do matrimônio e da maternidade. A Deméter, que ela é a deusa da colheita, da vida, da natureza, tudo mais. A Afrodite, que é a deusa da beleza, a Atena, que é a deusa da sabedoria e da guerra estratégica, e a Ártemis, que é a deusa da caça, tá? Apolo, que é o deus sol, mas assim, Apolo, ele é uma questão que ele é tudo, ele quer ser tudo, ele é o maioral, então ele é o deus sol, ele é o deus da música, ele é o deus da masculinidade, ele é o deus de muitas outras coisas, assim, então falar de Apolo é bem complexo, ele representa ele é padroeiro de muitas coisas. E Ares, né, o deus da guerra, Hermes, que é o mensageiro, né, do Olimpo, e ele também é padroeiro dos ladrões. E o Hefestos, que é o deus da forja, da criatividade e tudo mais. Dionísio, que é o deus do vinho, é o deus das festas, ele é padroeiro do teatro e da arte dramática, ele é o padroeiro da dramaturgia na Grécia. A Hestia, que é a deusa das chamas e das casas gregas. Ela é considerada uma deusa olímpica, uma deusa olimpiana, porém ela não vive no Olimpo, ela vive nas casas dos gregos e ela está sempre presente nas fogueiras dos gregos. Todos esses mitos eles eram passados de maneira oral e esses deuses eram cultuados em grandes templos, tá? Tanto que justamente por ser uma cultura oral, a princípio, tem muita convergência entre quando você vai ler mitologia grega, porque muitos autores fizeram sua própria interpretação.
O artista que fez essas artes é o artista Tyler Miles Lockett, e ele é especializado em mitologia grega. E, cara, a maioria das artes é sobre mitologia grega, então eu acho interessante vocês conhecerem ele, bom? E a gente vai dar foco para falar sobre mitologia hoje, a gente vai dar o foco na Atena, na Ártemis e na Afrodite. Primeiro de tudo, voltando, né? Por que foi escolhido essas três deusas? Existem três tipos de deusas. Existem... vai ter que ser assim mesmo, gente, desculpa. Mas assim, existem três tipos de arquétipo de deusa, né? Na mitologia grega que a gente consegue identificar. Primeiro de tudo são as deusas virgens. São deusas que têm o juramento de castidade e elas não dependem da existência de um deus com elas. Sim, elas não precisam de um... elas não precisam do matrimônio, elas representam uma força própria por si só. E os maiores exemplos que a gente tem são a Atena e a Ártemis. E existem as deusas que não são as deusas submissas, se eu não me engano, tá? E que são deusas, como eu posso falar, elas têm ligação com o matrimônio e muitas das vezes elas precisam de um deus homem para coexistir. Um grande exemplo disso é a Hera e a Perséfone, tá bom? E agora também existe outro tipo de deusa, não sei se você lembra, deusas alquímicas, que na verdade é a deusa alquímica, que é a Afrodite. A Afrodite, ela apresenta tanto aspectos das deusas virgens, quanto aspectos das deusas submissas, no sentido de que ela é e não é nenhuma das duas. Porque ela tá ligada a relacionamentos, ela tá ligada a matrimônio, mas ela não necessariamente depende deles para existir. E ela também deixa de lado seus companheiros quando ela já está satisfeita. Então, por isso que ela é considerada uma categoria única de deusa. Ela é considerada uma deusa alquímica. Agora falando sobre a deusa Atena, que, como eu já disse, ela é considerada a deusa da sabedoria e das artes. E como posso falar, ela é protetora dos heróis e, por exemplo, muitos dos heróis da mitologia buscam ela para serem elevados, para receber algum presente útil e tudo mais. Um grande exemplo é o Teseu. Ela nasceu da cabeça de Zeus, longa história. E como que eu posso explicar? O nascimento da cabeça de Zeus é simbólico. Ele simboliza... como posso falar? Ela nasceu da cabeça do próprio estado do Olimpo, que é o Zeus. E ela é a restauradora da sabedoria. E como posso falar? Justamente por ela nascer da cabeça de Zeus, ela pode ter ligado a esse conceito intelectual. Isso também está ligado com a mãe dela, que era a Metis, tá? E também ela traz consigo dentro de si aspectos da alma de Zeus. Então, como eu posso falar? Atena é uma deusa muito racional, muito sábia, mas ela ainda assim ela tem um quê de arrogância e competitividade de Zeus, que é meio que inerente a ela. Às vezes ela controla isso, às vezes ela não controla isso. E ela também tá também relacionada às batalhas internas, as batalhas que a gente trava na nossa mente. Tanto que ela também tem a ver com a guerra estratégica. As estratégias, a guerra que nós vencemos pela mente, por pensar, que entra em contraste com Ares, que é o deus da guerra sanguinolenta. E como posso falar, ela também já nasceu armada, simbolizando a sua personalidade de força e prontidão para agir diante de qualquer situação. E ela é inimiga da injustiça e toda manifestação de ódio e vingança, apesar dela já ter sido injusta e ela já ter sido vingativa também. Um grande exemplo é a história da Medusa, que é muito interessante que vocês busquem, porque Atena, apesar dela simbolizar tudo isso, os deuses da mitologia grega, eles são antropomorfos, ou seja, eles têm forma humana. Então, eles também têm aspectos psicológicos do humano. Então, eles são injustos, eles sentem inveja, eles brigam, eles disputam entre si, tá?
E também que uma curiosidade sobre o mito de Atena é seu símbolo, a oliveira. Por que é a oliveira? Quando a cidade de Atenas, que ainda não se chamava de Atenas, estava se desenvolvendo, ela estava se tornando uma cidade-estado, e é uma cidade-estado muito forte. Então os deuses se viraram para essa cidade. Claro, alguém precisa ser padroeiro dessa cidade, porque essa cidade tem muito poder e ela vai representar muita coisa para a Grécia. Então, quem entra na disputa é Atena e Poseidon. E para saber quem que seria o padroeiro da cidade, eles decidem fazer o seguinte: vai haver uma votação, o povo vai votar em quem deve ser o padroeiro. Só que, para fazer isso, eles concederam presentes para a cidade. Poseidon, ele vai lá e ele finca o seu tridente no chão, e de lá surge uma fonte, porém a fonte é de água salgada. Então, como que as pessoas de Atenas, que ainda não se chamava Atenas, iriam usar a água salgada e iriam pescar com água salgada? Não fazia sentido, não era muito útil, apesar de ser grandiosa. E a Atena, ela vai lá e ela finca o seu, se não me engano, uma lança, ela finca a sua lança no chão e faz surgir de lá uma oliveira. E por que a oliveira é tão importante? Porque azeite está presente até hoje na alimentação dos gregos. Muito do mar Mediterrâneo usa o azeite na sua alimentação. E, além disso, era o material usado pelos atletas para se besuntar, para competir nas suas competições, principalmente nas Olimpíadas. E, além disso, o azeite foi a grande fonte de renda da cidade de Atenas e de boa parte da Grécia por muito tempo. Então, e graças a isso, graças a esse presente tão útil e tão benéfico para a cidade, que o povo escolheu a Atena e a cidade passou a se chamar Atenas. Por isso que é uma cidade tão conhecida e tão importante na história grega. E, além disso, também tem a ver como, para você extrair o azeite, que é tipo uma das coisas mais, um dos suprassumos da azeitona, você tem que extrair a essência, você tem que passar por processos para chegar por lá. Isso tem a ver também com o ser sábio. Você passa por processos de conhecimento e processos de sabedoria interna para se tornar uma pessoa muito sábia. E por isso daí tem as curiosidades sobre a oliveira. E agora, a deusa Ártemis, ela já é um pouco diferente. A deusa Ártemis, ela representa a deusa da caça e da vida selvagem. Ela é a personificação do espírito feminino independente, que não se submete ao masculino, porém, ela tem muito respeito pelo pai. Então, quantas pessoas a gente não conhece que tem muito respeito pelo pai, mas não se deixa abalar por figuras masculinas? E ela é amiga e protetora de mulheres, especialmente das jovens, e ela não oferecia misericórdia a qualquer pessoa que a ofendesse ou invadisse seu espaço. Com espaço, a gente está querendo falar de floresta, de natureza e tudo mais. E ela é filha de Zeus e Leto, e a mãe dela, quando ela fica grávida, ela sofre a ira de Hera. E como posso falar? Aí realmente não tem como fugir da história dela, gente. Como a Leto sofre a ira de Hera, acaba que ela é proibida de dar à luz em qualquer espaço da Terra. Tanto que a Leto, ela caminha por vários espaços do globo. Com o globo a gente sabe que a gente está falando de continente europeu, né? Porque é desse contexto que surge a mitologia, que a história dos gregos surge, né? E por causa disso, ela acaba tendo que dar à luz em uma ilha afastada. E por causa disso, ela sofre muito no parto. E como a Ártemis, ela nasce primeiro que o irmão dela, irmão gêmeo Apolo, inclusive ela é irmã gêmea de Apolo, né? Acaba que ela vê o sofrimento da mãe dela e ela já nasce com a tentativa de ajudar a mãe dela no nascimento, tanto que ela também é conhecida como uma das deusas, como uma das ajudantes no parto. E por causa disso,
para provocar mesmo o pai dela, que era tão infiel, que provocou tanto sofrimento na mãe dela, que ela fez um voto de castidade para afrontar mesmo Zeus e falou: olha, eu sou aqui diferente de você, eu não vou ter filhos, eu não vou ter vida sexual. E então por isso ela fez um voto de castidade, por querer se impor mesmo. Enfim, e como posso falar, e nessa mesma ocasião ela jura, né, a virgindade eterna para jamais se submeter ao masculino e se manter sempre autônoma. E ela também exige que as leis da natureza sejam tão respeitadas quanto as leis dos homens e as leis da cidade. E ela também é considerada uma deusa tríciple, sendo deusa do submundo, ela associada ao nascimento, à procriação e à morte, porque já que por causa da natureza, a gente tem esse conhecimento de ciclo. Então, como ela representa também a natureza, ela também representa esses 3 ciclos da natureza, por isso que ela também é considerada uma deusa tríciple. E, além disso, ela também exige o seu arco, né, que é um grande símbolo de Ártemis. E ela também fala para o pai dela que ela vai viver afastada na floresta e tudo mais. E por causa da sua luta pela sobrevivência, ela também é considerada a deusa do parto, justamente pelo que eu expliquei para vocês, que ela ajudou a mãe dela a dar à luz ao irmão dela. E em seu aspecto negativo, né, porque como eu já disse, os deuses têm aspectos humanos também, ela se torna uma figura que castiga e mata seres que desrespeitam a natureza. Ela também é muito conhecida por viver entre as Amazonas, né? E muitas pessoas falam que ela não gosta de homens, que ela tinha ódio com os homens, isso, tudo, aquilo. Sendo que, na verdade, né, ela não é que ela vivia entre as Amazonas, perdão, ela vivia entre as ninfas. Né? E por viver entre as suas próprias ninfas, que também eram caçadoras, que também viviam na floresta, muitas pessoas acreditam que ela não gostava de homens e que ela tinha ódio pelos homens, sendo que, na verdade, não é bem assim. Você pode mudar essa visão dela quando você conhece a história do gigante Oregon. Sim, tem a ver com a constelação. Mas aí fica liçãozinha de casa para vocês. Vocês pesquisam sobre essa história, que é um mito assim, que só lendo por si só para entender o valor desse mito, tá? Agora a gente vai passar para a próxima deusa, que lembrando é uma deusa alquímica, né? A deusa Afrodite. Ela é a deusa da beleza, do amor e da eroticidade, né? Essa coisa do ser sexy, do ser quente, do ser sensual e tudo mais. Ela tá ligada às artes visuais, e como a pintura e a arquitetura, mas também a música e a poesia. Ela tem 2 versões sobre o seu nascimento, que aí eu acho bem interessante de falar também, que é a versão de Homero, que trata sobre o nascimento biológico da deusa, dizendo que ela nasceu de forma convencional, como filha de Zeus e Dione, que é uma titã, se eu não me engano. Ela é uma titã muito bela também. E também tem a versão de Hesíodo, que diz, né, que Afrodite nasceu como consequência de um ato bárbaro, em que Cronos corta os órgãos genitais de seu pai Urano e o atira ao mar, e a partir disso surge uma espuma branca que gera a deusa. Tanto que Afrodite significa nascida da espuma, né? Mas por que Cronos cometeu um ato tão bárbaro assim? A verdade é que Urano, ele se relacionava com a Gaia. A Gaia é a deusa terra e a própria terra, e Urano é o deus céu e o próprio céu. Tá bom, né? E por causa disso, meio que ele estava em cúpula constantemente com a Gaia, fazia ela sofrer muito, e assim, era realmente tipo como se céu e terra estivessem colados a todo momento. Então Cronos, para se tornar um deus mais poderoso, para se tornar ali o líder, né, tanto que Cronos não é um deus, é um titã, né, que faz parte da primeira linhagem de seres da mitologia grega, ele corta, né, a genitália do seu pai para causar essa separação,
do universo, tanto que falam que também tem a ver com a origem da expansão do universo, do Big Bang. E como que eu posso falar também? E por causa disso, o Cronos se torna lá o bambambam das ideias e tudo mais. E a Afrodite, então, ela seria muito mais antiga que a maioria das deusas por causa disso, se a gente for levar em consideração a história do Exildo. Já falei de ser nascida da espuma. Oi? Eu já falei dela ser nascida da espuma. E ela foi casada com Hefesto. Porque ele é filho legítimo, ele sim, é filho legítimo de Zeus e Hera. E a Hera, ela não admitia que ela tivesse parido uma criança tão feia. Que ele nasceu coberto de pelos, era uma pelugem que cobria o corpo inteiro dele. Então ela fala, ai meu Deus, essa criança não é minha. Não é meu. Essa criança não é minha, pelo amor de Deus. Então ela pega e ela atira essa criança. E por causa disso, o Hefesto ele tem vários problemas de mobilidade. Ele também é considerado uma pessoa... Hoje, se a gente for analisar, por causa desse acidente, né, que aconteceu, ele pode ser considerado uma pessoa com deficiência. Então, para os gregos, o único deus que tinha problema de mobilidade, que não era, ai, lisinho, ai, perfeição, bonitinho, era considerado feio. E ela teve diversos casos, né, com outros deuses como Ares, Hermes, Apolo e Dionísio, e com mortais como Dionis e Anquises. Mas ela não era casada com Hefesto? Então tá aí que tá. Porque Hefesto, por ele ter sofrido tudo isso dos pais dele, né, ele se torna ele é criado, né? Ele acaba tendo contato com a forja. Ele é muito habilidoso com a forja, ele é muito criativo. Ele cria armas, ele cria estátuas, ele cria tudo de uma beleza tão grande, mas tão grande, que ele decide falar para chegar no Olimpo e falar: olha, eu tenho um presente para deusa Hera, né? Para nossa rainha deusa Hera. E é um trono lindo com detalhes de pavão e tudo mais. E ele para assim e fala, é pra você, Hera, tudo mais, pode sentar e tal. E a Hera, toda pomposa, ela nem pensou duas vezes. E ela sentou nesse trono. Depois que a Hera vai lá e senta no trono feito por Hefesto, ela fica presa e não consegue sair. Porque ele fez das próprias mãos, dele tendo essa capacidade de tipo, prender as pessoas que ficam sentadas lá. E só ele saberia tirar essa pessoa. Daí todos os deuses viram alvoroço, todos os deuses oferecendo coisas para eles e tudo mais. Daí Zeus, num ato de desespero, fala: ah, tudo bem, o que você quer em troca para me tirar daqui? Daí ele fala que ele quer um lugar no Olimpo e que ele quer casar com uma mulher mais bonita do Olimpo, que é a Afrodite. E para Hera sair do trono, eles dão um lugar para ele no Olimpo e a mão de Afrodite. Por isso que eles eram casados, só que a Afrodite nunca aceitou isso. A Afrodite nunca gostou do casamento dela com Hefesto. Então acaba que ela tinha muitos casos com outros deuses, com Adonis e o Anquises, né, que são os mortais que ela se envolveu. Tanto que tem até uma história da traição dela e do Ares que é muito engraçada. Que oh meu Deus, que eu tô com Dionísio na cabeça, que Hefesto bota a cabeça pra funcionar de novo e é engraçadíssimo. E ela também ganhou fama de só se manter vinculada aos seus parceiros enquanto durar o seu interesse ou a paixão. E ela também teve envolvimento com a Guerra de Troia. O que é esse envolvimento direto com a Guerra de Troia dela? Assim, Paris, né, que é um dos principais personagens da Guerra de Troia, ele é um príncipe grego perdido e ele é abandonado e ele é encontrado por fazendeiros. E ele cresce até mais ou menos a sua adolescência na casa desses fazendeiros e tudo mais. E um dia aleatório, uma novilha acaba se perdendo do rebanho e ele corre atrás. E lá, quando ele vai atrás dessa novilha, a novilha, na verdade, não é que ela se separou do rebanho. Ela tinha sido atraída pelas deusas Afrodite, Atena e Hera, tá? Vocês vão ver que essas três, elas têm uma rixa, gente, que todas as vezes que tem alguma coisa acontece, parece que essas três, elas não se concordam entre si.
E tanto que tem até uma ocasião que a Atena acha que ela tanca a Hera, mas na verdade ela leva um safanão, porque todos os poderes que Zeus tem, a Hera tem também. Então acaba que a Atena, apesar dela ser uma grande guerreira, ela também leva um sacode da Hera. Mas enfim, outra história, outra mitologia, outro mito. Enfim. E o que acontece quando ele chega numa caverna que essas deusas tinham traído essa novilha? Essas deusas, elas tinham encontrado uma maçã dourada de um jardim sagrado dos deuses lá. E elas chegaram à conclusão que só a mais bela de todas seria merecedora dessa maçã. E elas falam, qual de nós é a mais bela e qual de nós deve receber essa maçã, Paris? E o Paris fica assim, né? Meu Deus, 3 deusas muito bonitas que eu não sei responder. Daí elas começam a chantagear ele. Então o que é oferecido para ele? A Hera oferece poder e reinos para eles, muito dinheiro. A Atena oferece para ele a sabedoria nas batalhas, ou seja, ele seria o maior estrategista de toda a Grécia. Ele venceria muitas batalhas com as estratégias dele. E a Afrodite oferece a mulher mais bonita da Grécia, que é a Helena de Troia, que é sequestrada por Paris. E daí, né, sequestrada não, mas é porque, na verdade, ele já estava prometido a Helena há muito tempo. E quando ela é sequestrada, que estoura a Guerra de Troia, né? Mas assim, você pensa, entre poder, sabedoria e amor, o que você escolheria? Cara, a maioria das pessoas responderia poder. Mas Paris, ele escolhe o amor, ele escolhe a beleza. Então isso, na verdade, revela aspectos dessa cultura de que você, apesar de querer muito, muito poder, apesar de sim querer muita sabedoria, na verdade o belo para os deuses era o principal de tudo. E faria ao ponto de fazer um homem humano deixar o poder de lado, deixar a sabedoria de lado por amor, por beleza. E você? Se te oferecesse sabedoria, poder e amor, qual dos 3 você escolheria? Sim. E agora, outro aspecto muito importante da deusa Afrodite é que ela era considerada o ápice da beleza e do a ser seguido pelos gregos. Olhando pelas estátuas, né, que é o principal tipo de arte, o principal meio de produção artística dos gregos. A Afrodite seria padrão? Hoje em dia, ela não seria considerada padrão. Por quê? Porque o conceito de beleza muda com o tempo e com o contexto histórico, e com o tempo, com a cultura e tudo mais. A economia também influencia muito no padrão de beleza. E como eu posso explicar? Cara, a deusa dos maiores exaltadores do belo, dos que mais buscam a beleza, a harmonia, consideravam ela a deusa da beleza. Ela era a figura do belo para eles. E ela não era padrão. Então, quantas vezes a gente se imagina, a gente imagina que o nosso corpo não é perfeito, o nosso corpo não é bom o suficiente, por causa de um padrão que nos é imposto, mas quando a gente vai buscar na antiguidade, a gente vai buscar em outras sociedades, o nosso corpo seria perfeito, seria considerado o mais belo de todos. Então, assim, aqui a gente traz uma reflexão de, apesar do arquétipo feminino da mulher moderna, que se relaciona a Afrodite ser essa mulher bela, essa mulher que não é presa a relacionamentos, ela não é padrão. Então, quando vocês imaginam uma Afrodite, não imaginem uma Afrodite com os nossos padrões de beleza. Entendam que a Afrodite, ela era bela aos olhos dos gregos, bela a visão dela e a visão deles. Então, agora chegando ao final do nosso vídeo, o que eu gostaria de deixar para vocês? Lembrem-se que, ao estudar mitologia, a importância de estudar ela é entender que aspectos da antiguidade do nosso passado ainda estão presentes até hoje e eles influenciam sim o nosso modo de vida e o nosso modo de pensar. Estudar mitologia grega é importante por causa de poder explorar os diferentes aspectos da figura feminina
Mas não acaba por aqui, Mulheres na Mitologia está muito além disso, tá? A gente vai produzir mais vídeos que vai ser sobre mitologia tupi-guarani, a representação das mulheres pelo tupi-guarani, e sobre mitologia tucano e arte, mais especificamente, e produção artística indígena contemporânea, né? Com uma artista contemporânea muito importante. Então, continuem conosco, sigam a gente, sigam aqui o perfil do podcast, o canal do YouTube aqui do podcast, sigam o Insta do projeto, que a gente vai estar atualizando vocês a todo momento. E é isso, muito obrigado e a gente se encontra na próxima.